Por fim, chegamos então ao tema derradeiro desta tríade de conversas filosóficas que teve no seu início a arte, depois a cultura e agora a educação. E eu não poderia tratar deste tema sem prestar uma homenagem ao maior educador do Brasil, Paulo Freire. Em 2021, o ano que vem, estaremos comemorando as efemérides dos seus 100 anos de nascimento. E não poderia ser diferente. No meu caso, falar de educação para vocês sem falar deste grande mestre que foi e ainda é Paulo Freire. E eu quero conversar sobre educação a partir de Paulo Freire a partir de três aspectos, de três pontos de vistas, de três dimensões que são forjadoras do seu modo de pensar a educação. Quais sejam a vida, a igualdade e o amor. A vida. A gente não pode esquecer que Paulo Freire sofreu uma série de influências de diversos pensadores e pensadoras para a forja do seu pensamento educacional. Quando se trata de vida, nós queremos dizer, firmados em Paulo Freire, que a educação não se separa e não deve se separar da relação com a vida. E o fundamento do qual ele parte, em primeiro lugar, é o de Marx, que afirmava: por muito tempo os filósofos interpretaram o mundo, agora é hora de transformá-lo. E o outro pensador que a gente pode trazer para dialogar com Paulo Freire é Michel Foucault, a partir da expressão antiga grega que é a parresia. E parresia tem o sentido de dizer a verdade sem o temor da repercussão, sem o temor da reverberação. E ele elege dois pensadores, Michel Foucault, para pensar essa relação entre pensamento e vida, ou filosofia e vida. Um deles é Sócrates, que pagou um preço muito alto por realizar esse modo de pensar filosófico pela polis grega. Ele caminhava pela cidade e buscava pensar junto com seus interlocutores sobre o seu modo de pensar, sobre a sua própria vida. Portanto, ele não dissociava pensar e viver, um modo de pensamento e um modo de viver. Foucault elege um outro pensador, que é Diógenes. E Diógenes era um pensador cínico, ou seja, da filosofia cínica, que não se preocupava em estabelecer uma determinada filosofia escrita, assim como Sócrates não escreveu nada. Ele se estabeleceu filosoficamente a partir da oralidade. Nós conhecemos Sócrates por conta dos diálogos platônicos. E assim também se deu com Diógenes. Diógenes queria fazer com que o seu modo de vida fosse um modo de vida inspirador para as pessoas da polis, no sentido que elas buscassem alternativas outras para o seu modo de viver, para o modo de conduzir a vida. Não um modo repetitivo, padrão, paradigmático estabelecido pela polis. E para esses dois modos de viver, de estabelecer relação entre pensamento e vida, Foucault vai partir de duas noções fundamentais, ou dois conceitos fundamentais, que é o da estética da existência e o da metafísica da alma. A metafísica da alma nada mais é do que a busca do conhecer-se a si mesmo socrático. E a estética da existência é estabelecer um modus vivendi que deve ser inspirador para todas as outras pessoas com as quais eu convivo. O segundo conceito, ou a segunda noção, a segunda perspectiva da freiriana é o da igualdade. O pressuposto é o seguinte:
Todos nós somos iguais e temos uma vocação ontológica e epistemológica para conhecer. Nessa perspectiva, todos nós somos iguais, não somos diferentes. Essa relação deve se estabelecer entre mestres e discípulos. O mestre reconhecendo no discípulo que há saberes que ele desconhece, e o discípulo, assim, em relação ao mestre, que há saberes que ele desconhece. Dessa forma, estabelece-se um conhecimento mútuo, um conhecimento que não estabelece desigualdades, mas reconhece diferenças. A igualdade se opõe à desigualdade e não à diferença. A diferença é a riqueza que estabelece a diversidade de possibilidades de conhecimentos, partindo, sobretudo, principalmente, de que todos somos iguais. E, em terceiro lugar, para Paulo Freire, está a questão do amor. Ele se inspirou muito num grande pensador alemão chamado Erich Fromm. E o amor para Freire se estabelece, então, desde uma perspectiva que a gente pode chamar de pedagogia erótica, ou uma erótica pedagógica. Lembrando, né, que Eros é o deus do amor, e uma pedagogia erótica, ela se estabeleceria, portanto, de um reconhecimento mútuo de que nós somos iguais e que para o exercício da mestria, para o exercício do ensino-aprendizagem, é necessário amar aquele que está diante de nós, aquela que está diante de nós, seja na condição de educador ou educadora, seja na condição de educando ou educanda. Mais do que isso, é necessário primeiro amar o aprendizado, porque aquele que ama o aprendizado vai amar ensinar o que aprendeu. E isso estabelece um ciclo extremamente virtuoso, amoroso, a pedagogia do amor, estabelecida por Paulo Freire. Portanto, essa tríade de um reconhecimento que é impossível realizar a educação distanciada da vida, que é impossível realizar uma educação transformadora sem reconhecer que nós somos iguais e que precisamos combater as desigualdades e reconhecer as diferenças, e que uma educação que não se estabeleça por uma pedagogia erótica não vai fazer com que nós nos reconheçamos mutuamente como pessoas capazes de amar e, portanto, pessoas capazes de amar o aprendizado antes do ensino e capazes de amar aquele que está diante de nós ou aquela, seja educando, seja educanda, seja educador, seja educadora, não existirá. Está impotencializada a possibilidade de uma educação, de uma pedagogia transformadora, que busque uma realização de alcançar a plenitude democrática entre todos nós. Eis, portanto, em linhas gerais, o pensamento freiriano que eu gostaria de prestar homenagem e para que nós pensemos e nos aprofundemos na discussão sobre educação, sobretudo quando se trata da educação no nosso país, no Brasil.